E aí, galera, tudo bem? Estamos na aula número 38 e eu falarei de Modernismo 45. Vamos ver como é que o Enem costuma explorar os escritores desse período nas suas provas. Vem comigo! Fala, galera, meu nome é Sérgio Monteiro, estou aqui corrigindo, fazendo o projeto Enem. Hoje o tema da aula é Modernismo 45. Veja bem, o Modernismo 45 para muita gente é um contexto histórico bem pesado, né? Porque é o fim da Segunda Guerra Mundial, você tem a divisão aí, né? A Guerra Fria começa a ser construída, você tem a criação da ONU, você tem o fim do Estado Novo, quer dizer, Vargas cai e a sua ditadura. Tudo isso vai acontecer nesse contexto, por isso que leva esse nome de Geração de 45. No entanto, na literatura ou nas artes, o que vai acontecer? A gente tem que entender que várias ideias da Geração de 22 não são mais seguidas. Novos caminhos, novas propostas, novas influências surgem e o artista, ele de alguma forma, vai procurar dialogar com esse momento, vai procurar construir nesse momento um discurso que vá ao encontro das ansiedades, daquilo que está em voga naquele período. Portanto, quando a gente fala da Geração de 45, a gente tem que entender que, basicamente, na prosa, você tem uma prosa urbana, que vai ser ali identificada por Clarice Lispector, por Lígia Fagundes Telles, que será uma prosa mais introspectiva, psicológica das personagens. Você perceberá que os dramas são mais interiores, né? Não exteriores. Você tem aí um romance que não é propriamente 45, né? Mas você tem a Paixão segundo GH, você tem A Hora da Estrela, que é de 1977, mais ou menos, mas são obras de Clarice Lispector e que, de alguma forma, uma aprendizagem no livro dos prazeres, um livro belíssimo, quem puder ler, leia. E o que é fazer uma obra psicológica? Porque a narração acontece mais no pensamento, nos sentimentos da personagem. Ela sente, ela pensa e você vai acompanhando os dramas existenciais. Não é aquela coisa de ação de ir para a rua, correr, fazer acontecer. Não, é uma coisa mais dentro de si. Você tem aí também na prosa a reinvenção do regionalismo. Você vai ter o Guimarães Rosa revolucionando a forma de narrar, observando justamente o quê? Observando o falar, o verbo, a fala dos personagens, e utiliza essa fala para poder reinventar esse processo narrativo. Você vai observar que os temas se tornam mais universais, né? Mesmo quando o tema é particular, mesmo quando o tema é regional, ele ganha um âmbito, ele ganha um valor universal, porque vai estar abordando questões que são comuns a qualquer sociedade, a qualquer mundo, não só a sociedade brasileira. Você também vai ter aí um mergulho no realismo fantástico. Lígia Fagundes Telles vai ter assim uma influência muito forte nesse período. E você começa a perceber a retomada de algumas questões que são acadêmicas, que tinham sido banidas no passado, que retomam e aparecem dentro da literatura. Como assim um academicismo? Pessoal, o acadêmico tem a ver com a Academia Brasileira de Letras, tem a ver com toda a questão de ter um cânon, uma regra, valores que estão antenados com aquilo que o modernismo de 22 procurou cortar, procurou abolir. Então, por isso que é interessante você pegar a literatura desse período para estudar, porque ali você vai descobrir novos caminhos que distanciam da Geração de 22. Na poesia, muita gente diz que o João Cabral de Melo Neto, que é o principal nome dessa poesia, ele tem uma poesia que é caracterizada pelo rigor formal dessa poesia. A poesia ela é dura, a poesia ela é forte, né? E essa poesia ela acaba caracterizando aí o que seria esse período modernista, né? Que aponta para novos rumos. Muita gente chama o João Cabral de parnasiano. Mas só que pela métrica, pelo rigor, pelo antilirismo dele, muita gente gosta de falar de que ele é um poeta parnasiano. No entanto, ele mesmo diz, né, que ele é um poeta que procura trazer a questão social para dentro da poesia, para dentro da literatura e, claro, dentro de uma disciplina, um rigor que ele, na verdade, faz com que você entenda o que é, no caso, o fazer poético. O fazer poético é uma coisa que você pode falar de problemas sociais,
sendo rigoroso, tendo uma disciplina, tendo todo um trabalho conservador com o texto em si. Daí, os grandes nomes, né? Eu botei os representantes na prosa: Clarice Lispector, Lídia Fagundes Telles, Dal Trevisan, Vampiro de Curitiba, o Guimarães Rosa, que é o que reinventa a prosa regional. Você tem aí na poesia o João Cabral de Melo Neto, tem o Manuel de Barros, o Mário Quintana, que é um poeta extremamente lúdico, né? Lírico, uma percepção muito branda e muito particular da realidade. Tem o José Paulo Paes, que é um cara que tem várias fases, mas que tem uma obra poética bem interessante, que flerta com concretismo, que vai flertar com paródias. Ele dialoga com... Esse dialoga ali com 22 em alguns momentos. E no teatro nós temos dois grandes nomes, né? Ariano Suassuna e Nelson Rodrigues, dois grandes escritores. O Nelson Rodrigues é o reinventor do teatro brasileiro, né? Ele vai reinventar o teatro e com temas polêmicos, com abordagens únicas, e ele vai construir uma obra realmente diferente. Bem, esses daí, e o Ariano Suassuna, né? Ele vai ficar conhecido nacionalmente por conta, principalmente de Auto da Compadecida, que é a sua obra mais encenada, mais referendada e que é mais lembrada por muitos. Por isso, vamos ver o que caiu no Enem. Como que esses autores foram cobrados no Enem? Tem mais questões, tá, pessoal? São 5 questões que eu vou resolver aqui. Então vamos lá. Por isso que eu não vou me ater muito, não vou ficar me estendendo muito nas questões, porque tem muitas questões e o vídeo acaba ficando muito longo e acaba ficando muito cansativo. Então vamos lá. A primeira questão, uma ouriça. Pessoal, ouriço, você conhece? Aquele animalzinho cheio de espinho, né? Dentro do mar. Ele está falando de uma ouriça. Então seria o gênero feminino cheio de espinhos, né? Com apuro formal, quer dizer, tem todo um trabalho, uma preocupação com a estrutura do texto. O poema tece um conjunto semântico, quer dizer, um conjunto de sentidos, significados, que metaforiza a atitude feminina de... E aí o que acontece? Eu vou ter que ler o poema e perceber o seguinte: o que o poema procura falar, qual a metáfora que ele faz da figura feminina. Como o título é ouriça e está falando da mulher, já falou de questão feminina, o ouriço é uma coisa que se você pisar, cara, aquilo machuca teu pé, aqueles espinhos ali, é um estrago. Então é uma coisa que se você chegar desavisado, não tomar cuidado, você se machuca. Então é uma forma de proteção. Então os espinhos é uma proteção do bicho, que é muito frágil. E aí a gente pode já perceber uma questão feminina, essa questão dela ter seus espinhos para se proteger. Porque o ouriço é isso. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha, convexo integral de esfera, se eriça, bélica e multiespinhenta, e esfera e espinho se ouriça à espera, mas não passiva, como o ouriço na loca, nem só defensiva, como se eriça o gato, sim agressiva, como jamais o ouriço, do agressivo capaz de bote, de salto, não do salto para trás como o gato, daquele capaz de salto para o assalto. Ou seja, ela se arma toda, ela se protege toda e vai dar o bote quando ela se sente ameaçada, quando ela se sente, no caso, que pode alguém feri-la. Então ela tem todo já um caráter reativo, não é passivo, ela é reativa. Se o de longe lhe chega de longe, desfera os espinhos, ela se desouriça. Ou seja, se mantém a distância, então ela vai tirar esse espinho. Reconverte o metal hermético e armado na carne de antes. Côncava propícia, as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Ou seja, ela sai da posição de fúria, de proteção, para aceitação. Por isso, a atitude feminina aqui é a letra A, tenacidade transformada em brandura, ou seja, aquilo que era coisa tenaz, uma coisa forte, perigosa, que sugeria uma agressividade,
para uma coisa branda, o abraço dá essa ideia de brandura. A A está certa. A B, obstinação para dizer em isolamento, não, é porque está falando que ela abraça, que ela está pronta para o abraço, então não é isolamento. Inércia é provocada pelo desejo platônico, não tem inércia. Tem uma mudança aqui no caso, que ela se abre para o abraço. Irreverência cultivada de forma cautelosa, não tem essa irreverência, isso não existe no poema. Desconfiança consumada pela intolerância, não é intolerância, é de tolerância, de aceitação. É a letra A. Tinha que perceber que na primeira parte ela se ouriça para se defender. Mas se a pessoa de longe lhe causa agrado, ela se desarma e ela se prepara para aceitar o abraço. Então, letra A. 2. Texto famigerado de Guimarães Rosa. Nesse texto, a associação de vocábulos, quer dizer, a associação de palavras da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao... Bem, ele quer que a gente veja o texto e observe o seguinte. Ele associa no texto a palavra dia da semana. O que isso remete? No caso aí, na comunicação. Então, famigerado? Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Pode-me não veja em minha grossaria no não entender. Mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arrenagar? Farsância? Nome de ofensa? Filta nenhuma, nenhum do eixo, são expressões neutras de outros usos. Pois, o que é? Ele fala de pobre, linguagem dias da semana, ou seja, linguagem simples, sem grandes malabarismos. Então, famigerado, bem, é importante, que merece louvor, respeito. Então, veja, quando ele associou a palavra, ele quer palavra em linguagem dia de semana, é de uso diário, uso cotidiano, uso coloquial, do colóquio. Então, remete ao local de origem? Não. Estado emocional? Não. Não é estado, não tem nada a ver com emoção. Grau de coloquialidade da comunicação? Sim. Quer dizer, a linguagem usada no dia a dia, no cotidiano, no colóquio. Letra C. Nível de intimidade? Não é intimidade. É conhecimento compartilhado. Não seria o compartilhado. É a linguagem usada no dia a dia. Por isso, letra C. Na questão 3, eu tenho aí um texto de Clarice Lispector. Veja o que ele está pedindo aqui. O trecho em que Clarice Lispector declara seu amor pela língua portuguesa, acentuando seu caráter patrimonial. O que é patrimônio, pessoal? É o que você acumula durante a vida. É o que você acumula. Você começou a trabalhar e comprou, de repente, uma casa. Depois você comprou um sítio. Depois você comprou carros. Isso tudo é chamado patrimônio. É aquilo que você acumulou. A língua, o caráter patrimonial da língua é o que você construiu na sua história enquanto falante, enquanto pessoas passaram e produziram textos, músicas e construíram uma identidade para a língua portuguesa. Esse é o patrimônio. Então, o caráter patrimonial e sua capacidade de renovação, ou seja, apesar dela já ter um passado, ela continua se renovando, ela não está pronta, ela não está acabada, porque ela está sempre se reconstruindo. Eu nem precisava ler o texto. Essa é uma questão, por exemplo, que eu não preciso ler o texto. Por quê? Ele me dá passagens do texto e ele quer que eu reconheça numa dessas passagens o que é o caráter patrimonial e sua capacidade de renovação. Então, quando eu olho para a letra A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Veja bem, a língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Eu não estou percebendo o caráter patrimonial nem a capacidade de renovação. Estou falando sobre a dificuldade que é você justamente estudar pela complexidade, pelo conhecimento que tem. Camões e outros mais. Pessoal, Camões faz parte do nosso patrimônio linguístico, do patrimônio cultural da língua portuguesa. Então, Camões e outros mais não bastaram, quer dizer, não foram suficientes para nos dar para sempre, ou seja, eles não fizeram uma coisa que ficou pronta, é isso e acabou. Uma herança de língua já feita. Por quê? Porque ela está sempre se refazendo. Então eu tenho a questão do patrimônio e a questão da renovação. Letra B. Acabou a questão. C. Todos nós que escrevemos estamos fazendo o túmulo do pensamento, alguma coisa que lhe dê vida. Pessoal,
não tem essa questão do patrimônio nem a questão da renovação aqui. Mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. Veja bem, também não tem esses dois valores, do patrimônio nem a questão da renovação, principalmente da renovação. E eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Também não tem essa questão patrimonial, nem a questão da capacidade de renovação. Então aí, letra B, o patrimônio é Camões e outros iguais, que eles não foram suficientes porque a língua não está pronta, ela ainda continua sendo o quê? Transformada. Letra B, nessa questão. É aquela questão que eu não preciso ler texto, você ganha. Por isso que eu falo, leia o enunciado primeiro, porque pelo enunciado você vai descobrir que de repente a leitura do texto você pode dispensar completamente. Vamos lá. Texto de Ariano Suassuna, O Santo e a Porca. Quem nunca leu esse livro, leia. A peça de teatro, hora ou outra, é encenada aí novamente. Maravilhosa peça. Então, vamos lá. Nesse texto teatral, então ele já está te avisando que é um texto teatro, um texto dramático. Normalmente no texto dramático o nome dos personagens vem ali à frente e depois você tem a fala. Veja que o texto começa, Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Isso aí é chamado de rubricas, marcações de cena. Então no texto teatral você tem essas características aí no caso para justamente marcar as cenas e indicar no texto quem é que está falando. Então veja só, nesse texto teatral o emprego das expressões o peste, o cachorro da moléstia contribui para... Pessoal, o peste e o cachorro da moléstia são expressões regionalistas, né? Típicas do Nordeste. Então é uma variação linguística regional, né? Mas vamos ver aqui. Benona, Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Você que foi noiva dele, eu não. Isso são coisas passadas para você. Mas o prejuízo foi meu. Esperava que o Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro e vem louco atrás dele, sedento, atacado de verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro como um cachorro da moléstia, como um urubu atrás do sangue dos outros. Mas está enganado. Santo Antônio é de proteger minha pobreza e minha devoção. Então veja bem, o emprego de palavras como o peste, cachorro da moléstia, contribui para marcar classe social? Não, não marca classe social nenhuma. Caracterizar usos, aí no caso, usos linguísticos de uma região? Sim, variação linguística. Enfatizar a relação familiar entre os personagens? Não, porque eles não são familiares. São pessoas que se conhecem, mas não são da família. Pelo menos o texto não diz isso. Sinalizar a influência do gênero nas escolhas de vocabulários? Não tem nada a ver com gênero aí, não. É uma questão regional mesmo. E demonstrar um tom autoritário? Também não. Então é letra B. 4B. Também aí, cara, você daria para fazer sem ler o texto. Eu li o texto mais para você conhecê-lo, mas aí, ó, era um texto também que, pelas palavras, quando eu queria saber o uso das palavras, você via as opções e estava lá, né? Ficava claro que era uma questão regionalista. Bem, seguindo, o gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de suas funções. Então, uma das funções é o entretenimento, a diversão. Outra função relevante do gênero, explícita nesse trecho do Bem-Amado, é então tem a diversão. Mas eu tenho uma outra questão aqui. Então vamos ver aqui o que ele está. Segundo quadro. Uma sala da prefeitura. O ambiente é modesto. Durante a mutação, houve-se um dobrado e vivas a Odorico. Viva o prefeito! Etc. Estão em cena Doroteia, Juju, Dirceu, Dulcineia, o Vigário e Odorico. Este último, a janela, discursa. Povo sucupirano! Agoramente, já investido no cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, a ratificação, a autenticação e, por que não dizer, a sagração do povo que me elegeu. Aplausos vem de fora. Eu prometi que meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Aplausos, aos quais se incorporam personagens em cena.
botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente. É uma alegria poder anunciar que, para frentemente, vocês lá poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nessa terra morna e cheirosa de sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre da hora da extrema-unção, que tem enterro de cova de graça, conforme o prometido. Pessoal, o cara é eleito para construir cemitério. Veja bem, aqui você percebe o caráter crítico. Dias Gomes era um escritor, né, que vai sofrer a censura da ditadura, e ele, para poder justamente criticar os políticos, os incompetentes políticos, ele usa justamente o quê? O personagem Odorico Paraguaçu, que ele vai inaugurar o cemitério, mas não morre ninguém. Então ele contrata um matador para matar a pessoa para poder inaugurar o cemitério. É uma peça muito engraçada, virou novela, seriado, ela se expandiu, ela cresceu para vários lados. Mas o objetivo aí é claro, né? Através do humor, através da sátira, criticar pessoas como Odorico, que são pessoas públicas que, para poder ser eleitas, elas fazem promessas, elas falam de coisas que não têm sentido. Portanto, a letra A, criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas, bem, é essa a resposta. Agora, denunciar a escassez de recursos públicos nas prefeituras do interior, não é isso, não aparece nada de escassez aqui. Censurar a falta de domínio da língua padrão, não é isso o objetivo. Despertar a preocupação da plateia com a expectativa do direito do cidadão, isso aí o cara está viajando, é questão viajandona. Questionar o apoio irrestrito dos agentes públicos, cara, não é isso que ele está perguntando, quer dizer, qual é a outra função do texto? O texto ele ridiculariza a figura do prefeito para ridicularizar a figura pública, a figura política, que faz esses abusos, esses absurdos e que a gente ainda bate palma, né? Então, galera, essa daí foi a aula que está se aproximando do fim do projeto, né? Temos mais 2 aulas aí teóricas e depois a sua revisão. Participe mandando suas perguntas, quais questões que você gostaria que eu gravasse vídeo e fizesse aqui e colocasse no canal. Fala pra mim, eu estou esperando e a gente se entende, a gente se encontra aqui. Valeu, galera! Então, até o próximo Missão Enem, me siga nas redes sociais e até lá, a próxima aula.